Algumas vezes durante a nossa caminhada, durante os nossos ministérios, né, nós perguntaremos a Deus se nós realmente estamos no caminho certo. E durante as últimas 2 semanas, esse foi o meu questionamento a Deus. Eu tô abrindo real aqui o meu coração com vocês, para expor que eu de fato perguntei a Deus, né, sobre esse canal, sobre esse ministério. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu professo de fato e vivo aquilo que eu prego. Eu tenho muito cuidado e sempre tive muito cuidado mesmo, porque eu sempre tive o temor de Deus, sabe? Eu entendo que Ele é um Deus amoroso, maravilhoso, mas eu também entendo que Ele é um Deus muito justo. Eu fui criada, né, num lar temente a Deus. Minha mãe já conhecia a palavra, porque ela foi educada na palavra, mas quando eu nasci, minha mãe não estava vivendo, né, o evangelho, e na verdade demorou muitos anos. Recentemente foi que minha mãe voltou de fato para a igreja, mas eu tenho familiares, né, uma tia em especial, que me levava para a igreja desde pequenininha. Eu estudei em escolas cristãs. Toda a minha vida realmente foi dedicada ao Senhor. E eu não me envergonho de modo algum de falar disso. Eu não tenho nenhum episódio na minha vida que eu consiga lembrar que eu estivesse desfrutando de prazeres do mundo, né? Conforme a gente costuma dizer. Existiram momentos, sim, em que houveram oscilações, em que eu estava mais presente na igreja, em outros nem tanto, né? Existiram, inclusive, momentos em que eu não estava congregando junto com meu esposo, tanto que foi justamente nesse momento que muita coisa aconteceu. Mas em todos os momentos da minha vida, eu estive realmente temendo, obedecendo e sendo muito feliz em escolher viver para Cristo. É muito difícil fazer com que uma pessoa que não vive isso, que não vive a Cristo, que nunca viveu de fato a Cristo, que conhece de ouvir falar, mas certamente não teve ainda nenhuma experiência com Deus, entender, né, alguns dos nossos posicionamentos em Deus. Mas eu estou aqui, né, como sendo essa pessoa, sabe, que cheia de falhas, busca obedecê-lo. E eu sou uma pessoa extremamente reservada, gente, nossa, muito reservada mesmo, sabe? Eu exponho muito para poucos, digamos assim, né? Existem realmente aquelas pessoas que sabem muito da minha vida, mas são pouquíssimos amigos, são alguns familiares. Eu tenho uma família gigante, tenho muita aproximação com muita gente. A minha família é realmente, assim, muito especial pra mim, sabe? Todos os meus tios e primos são muitos, mas existem aqueles mais chegados, né? Que eu compartilho realmente de tudo. Afora, obviamente, meu esposo, né? Que é a minha família, assim, ele é minha filha. Mas quando o Senhor me deu, né, esse ministério, quando o Senhor falou sobre esse ministério, eu questionei a Deus. Não foi assim imediatamente. Eu questionei a Deus, Senhor, como é que vai ser essa exposição minha, né? Afinal de contas, a única exposição que eu faço aqui é sobre mim, o único rosto que eu apresento aqui é meu, né? E quando disposto de coração, né, o do meu esposo, e é o meu nome, né? É a minha história, é a minha vida, foi o que aconteceu comigo, é um testemunho, né? E mesmo assim não é simples. Eu perguntei a Deus, Senhor, eu vou suportar, né? De fato, eu não gosto muito de me expor, eu não gosto, tanto que muitas pessoas, muitos conhecidos meus, inclusive, né, ficaram sabendo do meu testemunho, da minha história por aqui também, assim como vocês, né? E realmente eu não sou esse tipo de pessoa que gosta muito de exposição, mas o Senhor me disse que não era uma exposição para mim, né? Era para justamente contar sobre Ele, sobre quem Ele é. E esse é o intuito desse canal, sabe? Não é glória para mim, não é glória para minha casa, que existem muitos defeitos, que existem muitas coisas se ajustando, né? Não é glória para nós mesmos, é glória para o Senhor e para tudo que Ele faz. E aí, nas últimas semanas, eu questionei a Deus, né? Senhor, é isso mesmo? Senhor, como é que tu queres que eu faça? Senhor, às vezes eu não tenho forças, sabe? Senhor, quem sou eu para orientar e para direcionar outras pessoas? E aí o Senhor, Ele foi me respondendo, né? E foi dizendo que realmente não é sobre você, mas é sobre o que eu posso fazer através de você, né? Eu me agrado com teu coração tão sensível, eu me agrado com teu coração tão disponível, sabe? E que apesar das circunstâncias, crê, porque não existe nada na vida que possa acontecer que me faça desacreditar no poder do meu Deus, porque Ele sempre foi muito fiel a mim. Então, nada do que você possa imaginar e que possa acontecer, né, eu consigo não ver a mão de Deus, sabe? Então, durante toda a vida, né, conforme eu vinha falando, eu vim testemunhando, né, do amor de Deus. Recentemente eu até postei no Instagram lá,
E eu tava dizendo que a minha vida não se resume apenas a um testemunho de casamento restaurado. Não é isso. Tem outras tantas coisas que o Senhor já restaurou na minha vida, né? Tem outras tantas faltas, outros tantos traumas, enfim, todos nós temos muita história para contar. Mas eu não gosto de morar no vitimismo, tá? É uma coisa que eu não tenho muita paciência. Porque o Senhor tratou isso em mim, assim, sabe? Ele não se agrada de a gente ficar nessa situação. A gente vai sentir dor, a gente precisa falar sobre a dor, mas a gente não pode morar na dor, porque o Senhor já venceu todas as dores. Então a gente precisa acreditar, né? E precisa testemunhar com a nossa própria vida quem Ele é. Então eu me orgulho muito, sabe? Apesar de ser tão frágil, tão fraca, tão pecadora, porque eu admito isso, porque todos somos, né? Eu sou muito pecadora. Eu escolho desde pequenininha, não costumo me recordar assim da minha vida sem Cristo, sabe? Sem igreja, sem ministério, sem, enfim, estar envolvida com o Senhor. Mas desde pequenininha, de fato, eu venho vendo o quanto que o Senhor tem sido tão bom pra mim. E aí, compartilhando com uma amiga, né, sobre isso, sobre essa dúvida, né? Porque acontecem circunstâncias que fazem a gente parar, pensar. O Senhor me respondeu com uma palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. E tá lá em Atos 5, a partir do verso 38, que diz assim: Agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados, combatendo contra Deus. Então, essa palavra que essa minha amiga me deu, assim, tocou muito meu coração, sabe? E eu quero muito, nesse vídeo, compartilhar disso com vocês. Porque muitas vezes, né, a gente escuta conselhos de quem a gente não pode ouvir. Se a gente for ouvir de quem não pode, a gente vai o tempo inteiro se distanciar daquilo que o Senhor quer. As circunstâncias, elas vão se levantar para fazer com que a gente observe e diga assim: não, peraí, tá bom. Não quero mais, não vai dar mais certo. Mas se a gente estiver sensível para ouvir aquilo que o Senhor quer e aquilo que Ele diz que se responsabilizará, a gente vai conseguir encontrar a paz que excede todo entendimento. Mesmo que a gente não esteja vendo, né, como é que será o final, mas a gente vai caminhando e descansando no Senhor. Então, a gente precisa realmente deixar de mão, deixar de lado, sabe? Tudo aquilo que realmente quer tirar a nossa atenção de Cristo. Porque as pessoas, elas vão olhar pela razão. Né? Elas vão olhar para as circunstâncias e vão dizer assim: olha, pelo amor de Deus, você tá ficando louca, né? Mas a gente vai olhar com os nossos olhos espirituais e a gente vai entender que Deus, Ele quer mais de nós, porque é Ele através de nós, sabe? Então, a gente precisa realmente, sabe, deixar para lá aquilo que não nos acrescenta. Pessoas que não nos acrescentam, pessoas que vão chegar até nós sem testemunho nenhum, para querer nos aconselhar a fazer, ou para dizer assim: eu tenho certeza de que você vai fazer tal coisa. Que bom, né? Que bom que as pessoas têm certeza de que nós escolheremos obedecer. E às vezes a gente fica assim meio que desanimado, né? Poxa, as pessoas zombam da minha fé, as pessoas riem da minha fé, acham que eu tô ficando maluca. Eu já pensei isso várias vezes, mas Jesus também foi zombado. Jesus também passou por essa situação. Não só Jesus. Noé, quando estava fazendo a arca e avisando para aquela população que haveria um grande dilúvio, eles riram. Eles riram. Eles não creram. Mas depois a gente sabe o que foi que aconteceu. De fato, o dilúvio veio, devastou todas aquelas pessoas e apenas Noé, a sua família, foram salvos daquela situação, né? Daquele dilúvio. Então a gente precisa crer. Jesus, como eu estava dizendo, também falava e as pessoas riam e as pessoas se perguntavam: quem é esse? Ele veio de onde? De onde é que esse cara surgiu, né? E no meio ali daquela crucificação, ele sendo santo, sabe? Escolheram soltar um ladrão de fato e crucificar Cristo. Então até ali, naquele momento, né, de morte, de cruz, as pessoas estavam zombando dele, né? As pessoas estavam descrendo nele. E por que nós não passaremos por isso? Né? Por que nós nos achamos tão importantes a ponto de não querermos passar por nenhum processo como esse? Então, a gente precisa realmente, como diz aqui em Atos, aprender que tudo aquilo, todo aquele conselho ou toda aquela obra que vier de homens, ela se desfará por si mesma, sabe? Lembra aí da Torre de Babel lá em Gênesis, né? O pessoal estava querendo construir uma torre gigante que chegasse até o céu. E aí, o Senhor precisou descer para ver o que eles estavam fazendo. Tão insignificante, tudo que eles achavam que era
gigante, era tão insignificante que Deus precisou descer e ver o que é isso, sabe? E aí tudo aquilo se desfez. Mas tudo aquilo que for feito, né, pelo conselho, pelo direcionamento do Senhor, dará certo, sabe? Porque o Senhor é bom. Então, esse canal aqui, ele surgiu no coração de Deus, antes de qualquer coisa. E não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, porque eu não posso fazer nada. Mas é sobre quem habita na minha vida, sabe? Quem habita na minha casa. E eu posso dizer que Ele é um Deus enorme, Ele é um Deus gigante, Ele é um Deus que pode todas as coisas, sem exceção. Então, a gente precisa entender que esse Deus, Ele não termina a obra pela metade, sabe? Ele vai continuar fazendo. Então, que você possa realmente descansar nesse Deus e não parar. Não parar, mesmo que digam para que você pare. Não parar, mesmo diante das circunstâncias. Não parar, mesmo que os seus olhos não enxerguem o sentido. Não pare. Não pare de crer. Não pare de obedecer. Pergunte para Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei para onde eu vou. Mas me diga, o que o Senhor quer que eu faça? Eu realmente estou na tua dependência e eu preciso seguir conforme tu queres que eu siga. E Ele vai te responder, vai te direcionar. Não pare por conta da circunstância. Não pare porque te disseram tal coisa. Não pare de crer naquilo que você de fato vive. Se as outras pessoas não vivem aquilo que você vive, infelizmente, é uma escolha delas. Mas que a tua vida, ela possa, inclusive, impactar outras vidas. Que ela possa ser exemplo, sabe? Que as pessoas possam buscar, inclusive, achar tão diferente, que possam buscar, inclusive, não é possível, deve ter alguma coisa aí nesse meio, né? Que essa pessoa não pode ser assim, tão dependente do Senhor. As pessoas vão achar, né, defeitos de seres humanos, mas vão entender que a nossa vida, ela está direcionada para o alto. Eu sei que o inimigo, ele quer me fazer parar. Talvez ele também queira te fazer parar, te fazer desistir. Desistir parece ser mais fácil, gente. Parece ser mais fácil, né? Sempre que a gente tá atormentado com alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é: quer saber? Tá bom, deixa até aqui. E não é mais fácil. Especialmente quando não é uma ordenança do Senhor. O Senhor nunca mandou que o seu povo desistisse. Pelo contrário. Ele muda estratégia, ele faz como ele quer, mas desistir não é a resposta do Senhor. Nem pra minha, nem pra sua vida. Então continuemos aqui, contem com as minhas orações, orem por mim, orem pela minha casa, orem pela minha família, orem por tudo que o Senhor vai fazer. O inimigo, ele tenta se levantar várias vezes, mas ele já é um derrotado e nós temos certeza disso, nós temos convicção disso. E o Senhor fará muito além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente pensa. Então, por esses dias eu realmente precisei de um tempo para conversar com Deus, para entender quais seriam os direcionamentos dele. São muitos os planos que nós temos para aqui, para esse ministério, mas tudo precisa ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E foi um tempo que eu retirei para pensar, para recalcular a rota, para entender o que o Senhor queria, né? E perguntar para ele se não era até aqui, o que mais ele queria. E aí ele falou para mim: filha, avante e pode deixar que eu me responsabilizo. Precisei, né, tomar realmente direção de Deus e algumas providências, porque a gente precisa entender que a rede social, né, ela abre portas, mas ela também fecha, né, algumas portas, assim, ela vem pro bem, vem pro mal, a gente precisa saber usar isso aqui, mas apesar de ser tão abrangente, parecer ser algo, né, tão de todo jeito, né, que as pessoas podem simplesmente fazer um fake, printar certas coisas, entrar na sua intimidade ali, embora o que a gente poste não seja 1/3, né, do que a gente vive um dia inteiro, mas direcionar para outras pessoas de forma maldosa, né, de forma fora do contexto, sabe? Então, não é assim, né? Existe sim legislação, existe sim limite para todas as coisas, então eu realmente precisei me orientar em relação a isso, para que, se necessário for, algumas providências possam ser tomadas. Mas nós estamos sempre na dispensação do Senhor, e o que Ele faz é sempre perfeito. Então, nós descansamos nessa certeza de que nós temos um dono. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono que ele está para além de todas as coisas. Ele se chama Jesus Cristo. E ele morreu por mim, ele morreu por você. Nós não estamos sozinhos nessa. E ele é muito bom. Então, que você possa desfrutar disso, que você possa ter certeza disso, que você possa não desistir no meio desse deserto, que você possa se levantar e entender o que a palavra disse aqui hoje em Atos, que nós precisamos deixar de mão aquilo que for dos homens, porque por si só se desfará, mas aquilo que for do Senhor se cumprirá nas nossas vidas, porque Ele se responsabiliza. Que Deus possa te abençoar tremendamente, te dar uma excelente semana. Continue contando com as minhas orações. Ore por mim, ore pela minha família, ore por esse ministério.
E nós seguiremos juntos, em nome de Jesus, vendo muitas famílias sendo restauradas para a honra e glória do nome do Senhor. Porque é nisso que nós cremos, é nisso que nós descansamos. E é isso que nós vamos viver daqui até a eternidade. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar o teu lar. Um cheiro e até o próximo vídeo.